Beleza. Nessa fase de token aqui, ó, pra gente tá passando do level, vocês estão conseguindo ver minha tela certinho, na distância? Pra gente passar essa fase certinho, a gente tem que pegar... E assim, ó, quando a gente submeter a instância, puxar uma instância desse level novo aqui, vai ser dado 20 tokens pra gente começar. E a gente ganha o level se a gente conseguir colocar as mãos em qualquer token adicional. E preferível numa grande quantidade de tokens, né? Aí coisas que vão ajudar, o que é um odômetro. Eu não sei o que é um odômetro. Alguém sabe o que é um odômetro? Mas também, sei lá, não me ajudou isso quando eu fiz isso aí. Alguém sabe? O acelerador do carro, acho que é um odômetro, ele marca. Foi isso. Ah, entendi. Por que isso ajudaria? Isso aqui. Beleza. Tá. Basicamente aqui a gente tem um contato de um token. Fala. Desculpa te interromper nos feras. Odômetro mede distância de um ponto a outro. Massa. Tá, mas e no que isso ajudaria, né? Esse que tá em dúvida, né? Que é um odômetro. Porque eu imagino que ele está tentando comparar o teu progresso a partir de um odômetro. A partir de uma distância que você está percorrendo. É, pode ser. Conforme a gente vai vendo, a gente começa a entender o porquê dele. Pelo menos a gente já sabe que um odômetro ele mede a distância de um ponto a outro. É, de fato. E então tá. O que é entregado aqui pra gente é um código num token, né? E a gente, quando a gente dá um submit aqui na instância, que é só apertar esse botão, que daí vai ser publicado um smart contract desse pra mim na testnet que eu tô aqui no meu MetaMask, né? E a gente tem esse contrato aqui, vamos pegar a instância então. Não, ele vai chamar uma taxa. Deixei uma descrição aí no chat, tá? Sobre o odômetro. Bem simplesinho. E a MetaMask não quer colaborar hoje. Tá testando na rede Sepolia? Qual que é a rede? Você pode. Beleza. Beleza, a gente criou a instância aqui. Então esse daqui é o endereço do nosso contrato, desse contrato aqui, né? E a nossa carteira aqui que fez o submit da instância, ela tem 20 tokens. Então, tipo assim, aqui a gente tem que colocar a mão em mais tokens, né? A gente tem a função de transferência e uma função que consulta o saldo, que é bem semelhante ao do padrão do Arc20, né? Essas são as funções que existem, né, no token do Arc20 também. E como que será que a gente conseguiria estar colocando as mãos em outros tokens aqui? O que a gente teria que pensar? Para onde que a gente teria que olhar inicialmente? Porque a gente quer manipular... Primeiro o Total Supply, né? Ó, o Total Supply, ele... Primeiro o Total Supply pra ver se tem o suficiente pra poder... de suprimento, né? Se não tiver mais nada de fornecer, aí não vou transferir. Tá, entendi. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a remix aqui, a nossa remix aqui, e vamos pegar e criar uma instância, um arquivo novo para esse nosso código aqui, então, certo? Vamos pegar esse nosso token aqui e vamos criar aqui, ó. A gente deu... Nossa, tá meio travado no meu jogador.
A gente catou uma instância lá, né? Dropou uma instância. E aqui a gente criou na nossa remix um arquivo com o nome de cada uma das fases, né? O nome dessa fase aqui é token, então o nome vai ser token. Ponto só. Vamos colocar o código aqui do nosso contrato. E vamos fazer o seguinte. Vamos mudar aqui para MetaMask. Vamos pegar o endereço da nossa instância e vamos colocar lá na remix. Assim que ela colaborar. Aí. Tá. Instanciamos os nosso token aqui, certo? Se a gente consultar o nosso endereço aqui, ó. Nossa, mudou a HUD aqui. Agora é aqui que copiei. Se a gente consultar o nosso endereço aqui, a gente tem 20 tokens. Se a gente consultar o total supply, tem essa quantidade, uma quantidade de tokens, né? E o que tu disse que a gente tem que fazer pra dar boa, meu bom? Não, primeiro tem que ver, pelo que eu entendo, até onde eu sei, ver o total supply para ver se ainda tem tokens a serem emitidos, né? Se não tem transferência, né? É só fazer transferência, primeiro approve, né? Para poder gastar os tokens, o outro gastar os em nome daqueles que você o saldo, né? Depois executar a cláusula de transfer ou transfer from. É isso? Certo, mas assim, aqui é um contrato no token mais simples. Ele não tem o approve, ele não tem nada disso. Ele só tem ali, ó, o que a gente consegue ver do código desse token. Ele tem um mapping ali, balance. Ele tem uma variável total supply, que é um número, certo? Ele tem um construtor. Esse construtor, ele começa passando um initial supply para ele, então ele passa o valor que vai ser de total supply. E pro msg.sender, ele coloca o valor do total supply, certo? Eu imagino que em algum momento, depois do deploy desse token, seja enviado 20 tokens para nossa carteira também, entendeu? Com a função transfer, dono desse contrato. Então é assim que a gente consegue ter 20 tokens nele, certo? Aí fora do construtor a gente tem só uma função de transfer. Essa função de transfer, ela tem um require balance do msg.sender, ou seja, o saldo de quem está chamando essa função, menos o value tem que ser maior do que 0 para efetuar a transação. E nisso ela pega e manipula a variável balances ali. Ela pega o balance do msg.sender, tira o valor dele, e para quem ele está enviando o token, ela acrescenta o valor do balance, certo? E volta true quando finaliza. E depois é só uma função para consultar o saldo. Então, tipo assim, a gente não precisa dar approve nem nada desse tipo, certo? E a quantidade de tokens, que eu acho que é a dúvida da quantidade de tokens que existe aqui, existe no total 21 milhões, sei lá. Acho que é 21 milhões. 21 milhões. No caso, sem... Porque não tem nenhuma base aqui, né? Não tá sendo elevado a 18, no caso, como é com o Whey, no caso, entendeu? Aqui, se a gente tem 20 tokens, ele disse que a gente tem 20 tokens, tá voltando no número 20. Então tá na base 1 aqui. Então, beleza. Tem 21 milhões de tokens. Como é que a gente consegue aumentar o nosso valor de 20 aqui? Sabe, a gente tem que olhar aonde que está acontecendo a manipulação do nosso saldo. Se a gente quer hackear aqui o contrato, fazer ele quebrar e aumentar o nosso saldo, a gente tem que olhar onde é manipulado o saldo em si, que é a variável balances. Então, tipo, vamos focar a atenção assim aonde está sendo modificado a variável balance, sabe? Qual que é o problema com ela? Nos caras, qual que era a mesma atividade lá no Eternaut? Eu abri aqui para fazer junto.
Token o nome. Tá, valeu. O level é esse daqui, ó. Token. Valeu. Vamos pensar aqui. Vamos deixar a variável balance sublinhada. Alguém tem alguma ideia? O que tá acontecendo com a balance aqui? Porque, ó, se a gente chama essa função transfer, né? A gente coloca ali que a gente vai transferir para outro endereço uma quantidade de 10 tokens, né? Ele vai verificar o nosso saldo, ele vai entrar nesse require aqui, né? Na linha 13. Ele vai ver aqui, ó, qual que é o nosso saldo. Ele vai ver, pô, a gente tem 20 de saldo. E a gente tá enviando 10. 20 menos 10 dá 10, que é maior do que 0. Então ele vai passar, ele vai tirar 10 da minha carteira e vai adicionar 10 para quem eu enviei. Como é que a gente quebra isso? O problema aqui tá num detalhe que acontece na versão do Solidity. Na versão 0.6 aqui do Solidity. Sabe? Essa versão aqui que tipo, tem uma coisa nela que acontece muito errado, né? Essa é a dica que eu dou. Só foi corrigido na versão 0.8 lá. Por isso que a gente sempre tem que estar muito atento na versão que está escrito o código ali, porque dependendo da versão do Solidity, tem várias peculiaridades diferentes, assim, tipo... A gente... Dependendo da versão, teve... Conforme a evolução, porque é uma linguagem bem nova, né? Foi sendo corrigido várias coisas na linguagem, sabe? E sendo aprimorado diversas outras coisas, entende? Então, versões anteriores, elas têm algumas falhas bem grotescas ainda, sabe? Isso. Tem um problema da SafeMath aí. Teu microfone ficou ruim? Não, tô escutando bem. Eu tô pensando aqui só. Ah, não. O Dr. Web3 ele falou. No chat ali. Ah, beleza. Não, fechou. E tu consegue explicar pra gente, Doctor, o que tá acontecendo com a SafeMath ali? Qual que é o problema? Opa, eu acho que ele tá ausente. Beleza. Assim. Overflow. Então. É o contrário disso, na realidade, que é o problema ali, né? O problema é o underflow, Underflow, então. no caso. Ah, Isso aí. Porque, assim, antes da versão 0.8 do Solidity, o SafeMath, ele não era aplicado por nativo na linguagem, sabe? Então, se a gente for pegar e ver aonde que tá dando problema aqui, vai ser da seguinte forma, ó. Vamos voltar aqui pra VM, que daí a gente consegue fazer uns testes aqui. Vou pegar uma VM aqui.
Beleza, vamos criar um contrato aqui para testar esse token. Certo. O que está acontecendo aqui? Balances, ele pega o saldo que a gente tem, certo? Então ele sempre vai estar pegando por padrão o saldo de quem chama essa função, né? Pra tipo assim, sei lá, se eu colocasse o to aqui, né? Eu poderia pegar e passar aqui com qualquer endereço de qualquer outra carteira do mundo, né? Então isso é uma medida de segurança para sempre estar verificando que a pessoa que está chamando isso daqui, a função de transferir os tokens, é o dono dos próprios tokens, certo? E ele diminui do valor que você deseja mandar. Quer dizer, exatamente, ele diminui dos teus tokens o valor que você deseja mandar e ele verifica se a quantidade de saldo na tua carteira ainda é maior do que zero. Para verificar se tu tem o saldo para estar enviando, né? Só que qual que é o problema disso daqui no Solidity 0.6? No Solidity 0.6, o problema é por causa do underflow e do overflow, né? Porque se a gente coloca um valor aqui, ó, por exemplo assim, um usuário ele tem 0 de saldo na carteira, né? E a gente envia 1 para outro usuário, 0 menos 1 vai dar um underflow e vai retornar o max int do Solidity. O que é um problemão, certo? E a gente consegue ver isso como, né? Só colocando aqui, ó, vamos supor que eu tenho 0 na carteira, né? E eu vou enviar, o valor que eu vou enviar vai ser 1 pro meu amigo, né? Se eu pegar e colocar pra ele me retornar, tá, deixa eu colocar vamos fazer aqui, ó, value certo. E eu colocar para ele me retornar 0 menos o valor que eu vou mandar. Vamos fazer deploy disso daqui, desse contrato teste. Certo. Aqui é como se eu fosse digitar o valor que eu quero chamar na função de transferência, certo? E a gente vai ver o que acontece dentro desse require aqui, certo? Eu vou mandar a quantidade de 1 e eu tenho o total de balance 0 na minha conta. O saldo da minha conta é 0, certo? Ele me retorna esse inteiro aqui. Porque 0 menos 1 me dá um inteiro gigante, me dá o max int do Solidity, certo? Então ele passaria nesse require. Voltando o inteiro máximo, ele passaria nesse require. E passando nesse require, ele faria o quê? Pegaria o valor, no caso eu peguei 1 aqui, né? E ele mandaria 1 pro msg.sender, certo? Se eu colocasse 10 aqui, ele ia me quebrar o max int e ia fazer tudo com 10 aqui, certo? Se eu colocar qualquer quantidade que seja maior do que 0, ele vai me retornar um inteiro máximo, entende? E eu vou conseguir enviar a quantidade de saldo que eu quiser para carteira que eu quiser, no caso, certo? Pegaram? Pegaram a ideia aqui? Interessante. Beleza? Então... Aí o problema de underflow é... Pra ver se eu entendi. Aí o problema de underflow é que, como eu estou tentando deduzir um valor de 0, ele vai retornar o máximo valor da memória, que seria, acho que 255, que é o maior valor int, se não me engano. Isso. Eu acredito que isso daqui... Sem sinal no caso, né? eu acredito que esse número aqui seja 255 bits. Bom. Isso aí. 256. Entendi, é. 6 vezes esse nome. É porque conta o 0 como número, então teria 256 números. Fechou. Indo de 0 a 255.
Legal. Depende do valor. Eu tô tentando rodar o script pelo remix, mas por algum motivo ele não libera o deploy para eu fazer um deploy do script. Sabe o que pode estar acontecendo com o remix? Muda o compilador. Provavelmente o compilador não. Aqui, ó. Eu tô usando o remix Cancun e... Ah, tá. A versão, no caso. Pode ser 06, né? Se não for essa... 06.0. Se não for a versão, é a VM, mano. Tava dando vários problemas aí. Eu tava até falando esses tempos aí com o Walter, vários problemas aí nas VM, mano. Tipo assim, a gente colocava na Cancun, não ia. Colocava na Xangai, não ia. Colocava na Paris, não ia. Ia só em uma, né? Cara, o pior é que, tipo, nem o Inject Provider da MetaMask não vai também. Eu mudei aqui pra 0.6.0 e também não foi. Tava na 6.12, mas não tá nem liberando. Tenta mudar as VM, porque tava dando problema. Beleza. Até. Massa, todo mundo entendeu aí? Alguém quer acrescentar alguma coisa? No que tá acontecendo ali? Pegou a visão, Dr. Web 3? Opa, tá aí? Ô, Nosfera, aqui o Glauber, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Então depois que... Legal, então depois que passa dessa linha 13, vai para 14 ali, já com valor grande, né? E aí a carteira do sender, ela não pode ficar negativa. Isso não geraria um erro ali na função? Pô, não sei se vai chegar no true no final, né? Por que a carteira ficaria negativa? Por causa porque ele não vai ter tantas moedas para enviar, né? Para que o grande número... Então, Glauber, só que nós estamos trabalhando com o tipo sem sinal, ou int. Então não vai existir negativo. Certo. Sim, exatamente. Para a gente conseguir ter número negativo no Solidity, a gente trabalha com o tipo inteiro, né? No caso, function. Número inteiro negativo. Meu E tá com problema. Número inteiro negativo. Number Burns. No caso aqui, né? A gente só consegue retornar e usar números negativos usando o tipo int, né? No caso, número inteiro negativo. Vou pôr isso daqui. Ó, número inteiro. Isso, Se eu colocar porque um zoom aqui, ele não vai voltar. Ele vai dar erro. Aqui eu consigo. Só curiosidade, Nosferas, quando tem número negativo para o int, ele é transformado em 0, né? Não entendi. Então, por exemplo, Quando uma o operação... número negativo é -1, ele é arredondado para 0, por não ter sinal no armazenamento dele. E Tenta é fazer um por teste, isso Nelson. que ocorreria o underflow. Então, eu acho Pra ver que, assim, quando, Delay. assim, depois do
do 0.8 do Solidity, ele volta para 0. Entende? Antes do 0.8 do Solidity acontece isso daqui, né? Quando você tenta tirar um número maior, ele vai voltar um número Ele cria uma grandão, né? Por mais que aqui, tipo assim, se eu tentar tirar... Por exemplo, eu tenho 10, né? Eu tenho 10. E eu tento tirar 20 desses 10, ele vai fazer a mesma coisa. Ó, ele vai voltar essa quantidade. Na versão 0.8 do Solidity, vamos mudar aqui para 0.8, e se eu tentar tirar 20 de 10, ele vai colocar 0, se eu não me engano. Ou ele vai dar erro. Eu acho que na realidade tem que ter verificação para ele não dar erro, ele vai voltar 0. Quase 100% de certeza. Boa, vamos testar isso aí mesmo. E aí? Opa. esse tipo de teste aí é que gera os famosos erro de programação e as famosas brechas de segurança, né? Certo. Esses underflow aí. Vamos tentar tirar 20 de 10 aqui. Não, ele dá erro. Deu reverte. Ele nem deixa. Ele nem deixou. Retornar 10 menos 20. Se eu colocar aqui como int... dele vai funcionar perfeito, né? Acho que já tá nesse nível. Sim, é porque daí acrescentou o sinal. Volta negativo. Nossa, se 0.8... Pra que o int seria usado? O int, ele é usado para você ter números negativos, né? Que nem a gente estava falando aqui, ó. Deixa eu fazer deploy aqui de novo. Teste. Transact. Ou seja, por exemplo, a pessoa tem um saldo. Como é que a pessoa vai ficar com saldo negativo numa MetaMask, por exemplo? Mas assim, é que possível isso acontecer? Você está se prendendo daí a relação do Solidity com o token, né? Quando, tipo, na verdade, o Solidity ele é uma linguagem de programação. E você consegue fazer o que você quiser com ele, não necessariamente só um token na MetaMask, sabe? Você pode fazer um sistema que precise de números negativos, né? De alguma forma. Não consigo. E também de números sem sinal. Um exemplo de usabilidade para números sem sinal é uma lista. Uma lista simples, numérica, de 10 itens, por exemplo. Sei lá, você está utilizando um NFT que ele faz parte de um grupo e nele armazena um metadado que tem uma lista de 10 números inteiros que variam de 0 a 6 ou 0 a 100 conforme a mintagem. É uma usabilidade. Não, com certeza existem usos para os números negativos. Eu imagino. Mas... Nesse caso é número sem sinal. Também. Mas, tipo assim, depende da função, né? No caso. Entende? Tipo assim, você utiliza números negativos em algum momento, eu imagino, por alguma coisa. Sabe? Então... Sim, por isso a necessidade de compreender como os dados são armazenados em seus tipos. Para melhor adaptar o dado que você está armazenando naquela variável com aquele tipo que melhor vai trabalhar com esse dado. Como, por exemplo, se a gente for tratar saldo, há dois critérios, né? Vamos trabalhar com saldo negativo para mostrar dívida, por exemplo, ou vamos só exibir um saldo de quanto você tem em carteira, e se for negativo, simplesmente ignora, trata todo negativo como zero. Eu acredito que até mesmo, assim, até em sistema monetário de uma moeda pode existir o uso para o número negativo, que, por exemplo, assim, vamos supor que você faz um smart contract que ele funciona como banco, né?
E você consegue dar crédito para as pessoas. Você dá crédito para as pessoas, né? Isso. É um banco que você dá crédito. E o que os bancos hoje em dia, por exemplo, Pensando nisso agora. eu vou pagar uma fatura, se eu tenho R$ 400 de limite e a fatura é 405 e eu consigo pagar com crédito, por exemplo, o banco ele aceita até um limite ali. Então vamos supor que tu aceite até tipo 1%, tá ligado? Então até 1%, se for até R$ 404, tu vai aceitar, por exemplo, entendeu? Sim. Aí R$ 404 E aí lá. e vai ficar saldo negativo. Entendeu? Isso. Isso. De certa forma. Eu tô pensando nisso agora mesmo, no Flash Loan, por exemplo. De repente poderia usar número negativo no Flash Verdade. Loan, né? É que na real, se parar pra pensar, né, negativo e positivo também é só um conceito, né? Porque, tipo, da mesma forma que esse sistema de crédito pode funcionar com número negativo, dá pra fazer ele com um número inteiro. E eu acho que qualquer outra coisa tu consegue inverter a ordem, né? Entendeu? Talvez. Sobre essa noção de negativo e positivo, eu creio que os sistemas em si vão, quando sofrer um tipo de tokenização, na verdade o crédito vai ser uma token que o cara vai depositar na sua carteira. Ou seja, você utilizou X tokens daquele crédito ali. Aí você tem que pagar, sei lá, em outra moeda referente àquele crédito, entendeu? É como se tivesse uma paridade, mais ou menos assim, ó, eu consigo pegar um crédito sei lá, de 5 mil, pagando um juro de 1% ao mês. Aí você pega essas tokens, utiliza ela onde você pode utilizar, e depois você paga as tokens mais o valor referente ao valor monetário daquelas tokens, mais os juros, né? Até hoje eu não consigo entender direito como é que funciona a Flash Loan, porque você não bota como garantia também, né? Não tem um negócio assim? Você não usa garantia na Flash Loan. Então, te explicando o Flash Loan. Ele é uma maneira que você tem de fazer empréstimo em uma única transação que vai te retornar um valor de saldo. Por exemplo, a gente tem uma paridade de moeda em que duas swaps elas estão com valores diferentes. E você vê aí um pequeno gap de, sei lá, 1 centavo, 10 centavos, eu não lembro quanto seria o mínimo para de fato ter um lucro em cima. Mas você vai fazer o empréstimo da casa que você está fazendo o Flash Loan para fazer essa transação. Dar a moeda para venda em uma plataforma e depois vender ela, comprar ela de uma plataforma para vender em outra que está mais cara ou mais barata, por exemplo. E nessa única transação você vai pagar o teu empréstimo e já ter um retorno junto, porque você está pegando de uma plataforma para emprestar, para converter ela na moeda que está com esse gap. Você vai pegar essa moeda com o gap, vai comprar, né? Depois vender na plataforma que ela está mais cara. Com isso, você vai depois pagar o empréstimo que você teve e ficar com o lucro. Esse é o Flash Loan. Não sei se consegui ser claro. Entendi, sim. Mas existe algum protocolo que já faz isso tudo automatizado para que você fizer a venda, você já se fez a transferência direto pro DEP que tem o protocolo do Flash Loan? Existe alguma coisa? Deve ter, né? Tem, você pode usar a Furocombo. A Furocombo é bastante utilizada como protocolo de multitarefas em uma única transação. E ela é uma das mais usadas para esse tipo de gap. Só que eu assim não recomendo muito, porque a maior parte do uso de Flash Loans hoje é através de bot, porque é um gap tão rápido que acontece nas swaps que só de humano mesmo olhar é muito difícil você conseguir. Não digo que seja impossível, mas é muito difícil.
até os bots hoje é quase que impossível, porque ele coloca um delay de compra e venda no próprio contrato Sim. de tempo. O Anderson tá querendo falar alguma coisa e a gente não tá escutando nada. Eu ia falar em relação a essa explicação que ele falou aí do flash load, né? Que pareceu muito pra mim, com a arbitragem, entendeu? Você pega e vende. Pra mim, o flash load é um evento que acontece em milésimos de segundo, onde tu pode fazer com que não necessariamente faça uma transação de swap. Tu pode, tipo, pegar um empréstimo, tipo, na Aave. Vai ser uma transação tão rápida, onde essa transação vai fazer o quê? Tu vai pegar o empréstimo, fazer uma negociação onde tu vai obter um lucro e vai devolver o empréstimo. Isso em uma única transação. Isso. Na verdade, você explicou de maneira até mais rápida, porque eu usei a arbitragem como um caminho, né? Uma usabilidade. Mas o flash loan, ele é um empréstimo que você paga de imediato. Você empresta de alguma empresa para algum fim que vai te retornar lucro e pagar esse empréstimo nessa única transação. Por isso, nunca sai a moeda da empresa que te fez esse empréstimo, porque você, nessa mesma transação, já pagou e já teve o seu lucro. Bom, Acho que é mais ou menos isso aí mesmo. É um negócio bem complicado assim de entender, porque é assim, um pouco abstrato, né? Sim, é bem abstrato. Aí é meio... O cara tem que abstrair muita coisa, mas é mais ou menos isso aí mesmo. mais fácil comprar numa corretora. O preço mais eu vou físico, fazer por uma... exemplo, você vai na Binance, você compra, tá mais barato, depois vende na Bybit, que tá mais caro, por exemplo. Eu chamo, entendeu? Só fica meio difícil Mais de fácil entender. fazer. Só fica meio difícil de entender porque tem várias partes envolvidas, né? Sim. Ó, eu vou fazer uma analogia simples. Vamos dizer que eu tenho uma garrafa d'água aqui e quero emprestar da Binance, vamos dizer que eu faço flash loan por ela. Quero comprar uma garrafa d'água e vou vender ela no sinal por um valor a mais, que paga um empréstimo no banco e paga a garrafa, e eu tenho R$1 de lucro, por exemplo. Então eu falo pro banco, banco, esse aqui é o meu cliente e esse aqui é o produto que eu quero comprar. Vou comprar por R$4. Quero emprestar de você R$4. Pego nessa única transação, já no banco mesmo já entrego pro cliente que comprou de mim por 5. Peguei esses 5, paguei o banco com 4 e ganhei R$1 de lucro. E pronto. Só que, tipo assim, tudo O banco acabou de me emprestar no mesmo lugar, eu já entreguei ele pro cliente. O cliente me devolveu com R$1 a mais, paguei o empréstimo no banco, fiquei com R$1. E o meu cliente com a garrafa. E, tipo assim, tudo isso, ele acontece numa transação só, porque, tipo, a gente consegue, que nem o recurso, um dos recursos principais do Solidity que tem é o Require, que até justa essa cláusula aqui que a gente tava passando, entende? E, tipo assim, como é que consegue ter a garantia desse empréstimo lá, no caso? É porque, se em qualquer momento do código, do contrato, que tá chamando vários outros contratos para fazer a execução desse flash loan, se ele cair num require que não tá retornando lucro, entende? Vai ser cancelada a transação e nada vai ser feito, né? Entende? Porque, tipo assim, vamos supor que ele pegou e executou, foi lá, comprou numa corretora uma quantidade de token, aí ele foi vender na outra corretora, só que, tipo, quando ele foi vender, não tava mais dando lucro, entende? Ele já vai cair numa verificação e vai voltar tudo. E então ele vai voltar o token que ele comprou na primeira corretora, entende? Vai voltar o
tipo, toda a transação ela vai ser desfeita. Quem emprestou o dinheiro vai voltar o dinheiro para quem foi emprestado, entende? Por isso que, tipo assim, é certeza que dá lucro no caso, né? Porque se não der, vai falhar a transação e tudo vai ser cancelado, né? Entende? Sim. Sim. Assim, uma última usabilidade que pode ser utilizada com Flash Loan é se autoliquidar em empresas de empréstimo. Como a Avi, por exemplo. Pode fazer uma transação onde você tem o seu saldo como garantia, que está lá, e aí você tem uma dívida, sei lá, de 30% que você emprestou Matic, por exemplo. O valor dela caiu bastante, então eu vou usar ela como exemplo. Eu quero pagar esse Matic com o saldo que eu tenho já de empréstimo lá, e vou emprestar esse saldo de alguma empresa que faz Flash Loan. Eu não lembro qual para usar aqui. Então, faça um Flash Loan, um empréstimo do valor da minha dívida em Matic. Vou lá e pago, tiro o meu saldo, tábua de garantia, converto em Matic de novo o que falta, o que eu preciso pagar. Convertido esse Matic, vou lá e envio de volta para a empresa que me fez o Flash Loan. Eu me autoliquidei na Avi, tive uma dedução, obviamente, do meu valor por conta do pagamento do Matic, que no fim das contas eu acabei usando a minha garantia mesmo para pagar, e quem me proporcionou a moeda Matic para pagar e eu poder tirar o que estava em garantia foi esse empréstimo. Então eu já tinha o valor para poder pagar, só não podia mexer nele sem pagar a dívida. Então eu emprestei da empresa, paguei a dívida, tirei o meu valor, converti de volta para Matic para eu poder pagar o Flash Loan. E é isso. Tava com uma ideia aqui sobre segurança também, né, a gente os tokens não ficarem presos dentro do contrato, porque eu sei que tem Ether, o Ether mesmo, não é nem Rapid Ether, não, é Ether mesmo, e tá preso aí num monte de contrato aí, nunca mais vai sair, né, sabe que vai ficar ali para sempre. Alguém saberia mais ou menos como é que faz questão de segurança se você fizer uma transação para que não precise usar o WIF, função de WIF, e quando você fizer a transferência para o contrato já os tokens já irem direto à carteira do beneficiário. Então, mas isso aí é muito da lógica, né? Tipo assim, por exemplo... Eu sei como é que faz para ele atravessar o contrato, por exemplo. Cara, depende muito do que tu quer fazer, entende? Mas assim, tendo a boa base de como funciona ali o Arquiv20, uma boa base de como funciona o Solidity em si, dá pra tu fazer o que tu quiser, entendeu? Oi. Tipo... Eu não consigo entender direito o que tu falou exatamente o que tu quer. Tava dando umas travadas no teu microfone. Mas, cara, tipo, não deixar os tokens no próprio contrato. Você pode mintar diretamente no endereço do usuário, por exemplo. Você pode deixar numa outra carteira, dar 1 bilhão de allowance para aquela carteira e transferir daquela carteira para outros a partir de um contrato, por exemplo. Mas, tipo assim, não sei porque tem muito jeito de fazer isso, né? Tem jeitos mais fáceis, tem jeitos mais difíceis, mas depende mesmo do teu objetivo, né? Tá entendendo? Do que tu quer fazer ali da tua regra de negócio, né? Entende? Mas tá, vamos revisar aqui pra gente conseguir concluir o level ali no Nethernaut. O problema da vulnerabilidade, então, é qual?
Quando uma carteira que não tem saldo, ela coloca um valor acima de 0 aqui, isso daqui é quebrado para o MaxWint, porque na versão 0.6 do Solidity não tem o SafeMath nativo na linguagem. Então ele consegue passar aqui e qualquer valor que ele colocar em value vai ser enviado para quem ele quiser, né? Então, beleza. Voltando aqui para o Eternaut, para a gente ganhar o level, a gente tem que ter qualquer quantidade maior do que 20 tokens, certo? Aí a gente consegue submeter a instância, né? Então vamos voltar aqui pro MetaMask. Vamos voltar para MetaMask aqui na Remix, certo? Estamos na rede da Sepolia. Vamos pegar nossa instância aqui de volta. Vamos instanciar o token nesse endereço, certo? Vamos chamar o nosso saldo aqui da nossa carteira. Estamos com 20 tokens. Perfeito. Então, tipo assim, se a gente chamar a função transfer da nossa carteira para transferir para a gente não vai conseguir quebrar, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Aqui a gente vai ter que fazer um outro contrato para tá chamando essa função transfer, certo? Então vamos fazer o nosso contract aqui e vamos colocar um constructor nele. Nesse constructor a gente vai colocar um endereço que vai ser o nosso alvo, que é a instância, certo? E criar uma interface aqui. Na real acho que eu posso usar o próprio coisa aqui. Um token target transfer pra gente, certo? É isso aqui. O constructor ele não existe na versão 0.6 também. Inclusive a vulnerabilidade de Fallout, para quem perder essa aula, fica a dica aí, ó. Essa Fallout aqui, a vulnerabilidade dela é relacionada a não existir uma palavra-chave constructor para a versão 0.6 também. Fica a dica aí, ó, para quem tá nessa aula e se quiser ir lá depois fazer. Beleza, a gente tem nosso contrato exploit aqui, certo? E esse contrato basicamente no construtor, ele tá pegando o endereço, né, quando ele for deployado, e ele vai chamar uma transferência pra gente, né, pro nosso próprio endereço, a nossa carteira, de 1, entenderam? Ele vai estar chamando aqui, igual a gente fez aqui chamando essa função teste, passando 1 pro value, ele vai retornar um MaxWint aqui, porque o endereço desse contrato ele não vai ter saldo, entende? O endereço desse contrato não vai ter nenhum token aqui, então ele vai pegar e vai passar ele vai passar como 0 aqui, e 0 menos 1 vai retornar o MaxWint, então ele vai passar no require e vai diminuir 1 do meu saldo, que é 0, e vai aumentar 1 no saldo do nosso endereço, que é o msg.sender, do endereço da nossa carteira, né? Certo? Então vamos fazer deploy aqui do nosso exploit. O alvo é o endereço da instância. Beleza.
Pronto, a gente fez deploy do nosso contrato, que executou aquela ação no construtor, então o nosso saldo era 20, se a gente chamar o balance agora, ele tá 21, certo? Se a gente colocasse qualquer valor acima de 1 também ia dar certo, né? Se colocasse aqui 1 milhão de valores, ele ia dar certo, né? Perfeito? Vocês querem ver? Vamos ver. Vamos dar depois de novo. Tá, foi de novo. Aí, ó, viramos milionários. Ou mais. Então é isso. Uhul! Agora, se a gente vir aqui e submeter a instância, né? Só eu ou mais alguém não tá ouvindo nos feras mais? Aí, deu boa. Ué, vocês não estavam me Não, escutando? tá travando muito. E voltou. Não, travou bastante. Ué, vocês pararam de me escutar a que hora? Caraca. Pouco tempo. Foi, deu um bug aí. Quando tava fazendo a transferência, né? Aquela operação lá de. Nossa, mas vocês escutaram eu falando enquanto eu fazia isso aqui? Tava picotando. Ah, nossa, bota fé, não sei porquê, mano. Falei pra caralho. Pô. Mas aqui, tipo, eu fazendo os exploits aqui, vocês escutaram eu falando aqui nessa parte, tipo, do balance, mostrando aqui os bagulho, né? Ou não, nessa parte vocês não escutaram? Alô? A gente tá te ouvindo ainda. Quando a gente parou de te ouvir, você tinha acabado de fazer o deploy. Pelo menos foi aonde eu parei de te ouvir. Do primeiro? Do primeiro exploit aqui? Do primeiro exploit. Tá. Tá, então vamos retomar aqui rapidinho. Basicamente aqui, tipo assim, quando eu faço o deploy do exploit, eu passo um valor que eu quero transferir. Certo? Ah não, eu passo o alvo e ele vai transferir esse valor aqui que eu mandei. Beleza? Então aqui se eu colocar tipo um monte de dinheiro, ele vai pegar e vai ver que o endereço do contrato, né? O endereço desse contrato aqui, ó, que foi feito o deploy, ele... Ó, ele ficou com esse balance aqui. E ele... E aí, porque ele não tinha nada, né? Quando ele foi feito o deploy dele, desse exploit, ele não tinha nenhum saldo, entendeu? Então, como ele não tinha nenhum saldo aqui, voltou 0. 0 menos o valor que a gente colocou ali, né? Volta o underflow. Então, ele consegue passar aqui, porque aqui volta o max int. Então, ele passa nessa condicional aqui do require. E daí, nisso, ele desconta o valor e aumenta o valor no balance do nosso endereço. Nosso endereço aqui é MSG Sender que fez o deploy aqui do contrato, né? Beleza, é isso, né? Daí aqui depois eu só peguei depois que eu fiz isso, né? Vi que eu tava com mais saldo, eu só vim aqui e submeti a instância, né? Aí é isso, acho que por hoje... Show. Por hoje é isso. Vamos... Na próxima aula a gente vai ver daí... Delegation. Beleza? Nesse contratinho aqui. Aí se alguém quiser se adiantando, fazendo em casa, tal, pra colaborar ali na próxima aula, a gente trocar uma ideia. Beleza? Maravilha.
irei fazer os outros antes também, pois eu até esse momento não conhecia a Eternaut. É, bem da hora. Vai ser bom pra eu dar uma praticada. É, Vai ser bom pra eu dar uma praticada, tô precisando. uns CTFzinhos de Solid. É bem massa. Esse aqui é o começo do estudo de segurança, né? Sim, sim. Aí- E pra mim vai ser bem útil porque faz parte da minha formação também. Só que eu não conhecia a Eternaut. Agora que eu conheci, eu vou fazer os antes do Tolkien, que eu comecei hoje. Então provavelmente na próxima, quando que vai ser a próxima? É, tá sendo toda sexta-feira, 3 horas da tarde. Das 3 às 4 daí, Rendão. Maravilha. Maravilha. Não colide com as outras reuniões que eu tenho aqui. Maravilha. Vou tentar participar mais desse. Isso me interessa bastante, porque faz parte da minha formação também. E tá começando a ter mais demandas de blockchain para mim, então é melhor eu já começar a me envolver mais com isso. Que é muito preso no Web 2, nas demandas anteriores, agora que tá começando a ter um aumento de demanda blockchain, dá para aproveitar, estudar mais. Pô, bacana, mano. Se tiver precisando de alguma ajuda nessas demandas também, pode me chamar, mano, que eu tô disponível. Vou sim. Eu já tenho, na verdade, essa comunidade como meu ponto focal de blockchain. Então, quando tiver oportunidade, eu já estou entrando em contato com o pessoal. É que ainda não tem nada garantido, então assim, eu não posso passar os projetos ainda, porque não é projeto fechado, tá na lealtade. Mas assim, começar a fechar de fato, aí eu tô recrutando. Não, tranquilo então. Fechou, tamo junto. Precisar, tamo aí. Maravilha. Show. A propósito, sabe me dizer se já tem algum curso aqui onde o pessoal explica a criação de uma blockchain, de como criar uma carteira para fazer as assinaturas das transações? Cara, o Vini, ele tá com um curso ali, com um grupo de estudos ali que é de blockchain, e ele tá vendo exatamente essas coisas. Tu até pode dar umas sugestões de conteúdo pra ele e tal, se quiser. E, Cara. por exemplo, teve uma aula ali que eu participei dele que ele tava mostrando pra gente como funcionava o esquema de encadeamento de blocos e como o hash era herdado por cada um dos blocos com as informações dele e tal. E caso fosse alterado um bloco, em algum momento quebraria todos os adjacentes, né? Aham. Mas aí a prova de concessão que ele está estudando é a Proof of the Work ou a de stake? Então, ele tava mostrando num site temático ali, na realidade. Entende como funciona. Oi? Ele tá demonstrando a Proof of the Work, que é a mesma do Bitcoin, né? Sim, A sim. construção da blockchain do Bitcoin. Ah, então, aquele conceito. Ele não mostrou nada de. Aquele conceito Entendi. acontece em ambas, na realidade, né? Sim. É porque ele não demonstrou nada sobre Proof of Stake, né? Da como é feita a construção da rede Ethereum, por exemplo. Então, Mas foi mais focada logo, ele tá focando mais bem do básico. Bem Sim. como é que foi construída, como é que foi a ideia inicial de uma blockchain, entendeu? Aham. Pelo menos até onde eu assisti os grupos de estudos que eu vi até agora, foi mais focado bem do básico, para a galera entender mesmo de onde surgiu a ideia, como é que é estruturada cada bloco, como é que é feita a criação, como é que é a estrutura de um hash, o que é o hash, como é que é montado as sequências de bloco. Foi mais sobre isso, entendeu? Aham. Aí E ele a mostrou lá perfil no básico site. mesmo que
Ele mostrou até um sitezinho lá, como é que é feito os encadeamentos dos blocos, né? Como é que é. Nessa. E Era nessa aí que eu tô. Essa estrutura ela mais se adequa com o Fafur, entendeu? Então, não, na realidade, esse negócio do encadeamento dos blocos, ele acontece tanto no Proof of Work quanto no Proof of Stake, né? O Proof of Sim, Stake é o jeito que é minerado para obter o hash, né? Entendeu? Não, tô falando, o que eu falei é que esse exemplo que ele falou, que é a montagem e a mineração, que é o que ele utilizou lá, entendeu? Sim. Parece mais com Proof of Work, não tem nada a ver com Proof of Stake. Porque Proof of Stake não tem mineração, né? Sim. Não existe mineração. Tem, na verdade, sorteio, né? Uma carteira ela é sorteada para confirmar aquele bloco. Exato. Então, no caso, essa seria a forma de mineração do Proof of Stake, né? Entende? Tipo, é que não tem necessariamente o trabalho de uma placa de vídeo, mas esse sorteio para confirmar o bloco, ele é necessariamente para obter o hash que é mostrado naquele site, né? A única diferença é que no Proof of Work, esse hash ele não é obtido através desse sorteio, e sim da placa de vídeo quebrando o código. Entendeu? Então, tipo, aquele consentimento de encadeamento de blocos. Exato. Esse consentimento de encadeamento de blocos, ele acontece sim em ambas, né, no caso. Só a forma que é provado cada bloco é diferente. Entende? Porque, tipo, esse é o principal conceito da blockchain, né? Entendeu? Exato. Aí eu acho que por isso, então, é hoje, galera. Na aula de hoje. Tá no grupo de estudos de hoje. Aí... Sexta-feira que vem, 3 horas da tarde, temos mais. Vamos se reunir daí na próxima semaninha pra fazer essa delegation. Fechou?